O programa Mercado e Ação de hoje, com reprise nos sábados pela manhã, às 8 horas e simultaneamente transmitido pela internet no site www.poatv.net, traz hoje a discussão na gestão do funcionário dentro da empresa, com ênfase em treinamentos. E para isso nós trouxemos o engenheiro Ailton Rodrigues da Silva Júnior, que é um consultor em gestão com formação no segmento, pós-graduado em engenharia empresarial e controladoria, e também com formação em dinâmica de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. E também estamos trazendo o Dr. Robinson Brum Dias, advogado eleitoralista, que vai discutir conosco a questão das doações de campanha e dos erros que acabam muitas vezes por tirar uma eleição de sucesso de algum candidato que porventura cometa atos que não são permitidos. Então fique conosco e acompanhe essas duas boas discussões. Mercado e Ação é o seu programa das terças-feiras às 22h30, transmissão simultânea pelo site www.poatv.net, reprise aos sábados de manhã, também com transmissão simultânea. Fique conosco, voltamos num instante. O chefe sempre reclama do funcionário. Com essa premissa, e discutindo então a ênfase no treinamento e no desenvolvimento das pessoas, nós estamos trazendo para conversar conosco Ailton Rodrigues da Silva Júnior, consultor em gestão, formação em engenharia química, pós-graduação em gestão empresarial e controladoria, formação em dinâmica de grupos pela SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ailton. Muito obrigado, Luiz. O que tu achou da afirmativa que nós vamos discutir? O chefe sempre reclama do funcionário. É uma constante, né? Mas às vezes a culpa é do chefe, né? Normalmente da organização, né? Da organização. Vamos tentar definir o processo de gestão. Qual seria o melhor processo de gestão? Bom, o melhor processo de gestão, Luiz, é aquele que tem constância de propósito. Independente da linha que a organização escolher, vai ser a linha escolhida e de forma constante. Quer dizer, constância de propósito é isso, é manter uma linha. Manter e ser conhecido por todo mundo? E ser conhecida por todo mundo. Acho que é exatamente a manutenção de uma linha de ação, de gestão, facilita que esta cultura seja implantada e que toda a organização, os seus funcionários, enfim, a sociedade, a comunidade que ela está envolvida, saiba qual é essa linha de gestão. É comum o chefe cobrar uma cultura, uma linha de ação, de condução que só ele sabe da existência? Às vezes acontece. É comum às vezes isso, acontece. Né? Às vezes acontece não ficar claro isso, né, para a organização, e o não entendimento, né, pelos funcionários, pela organização como um todo, dificulta depois o resultado, né? Porque se busca com tudo isso é o melhor resultado. Qual é a diferença entre treinar e desenvolver pessoas? Bom, o treinar tem uma característica ligada à tecnicidade da atividade de cada funcionário, né? Então, o treinar é a habilidade técnica que todo funcionário, independente da função que ele exerça, precisa saber para ter um bom resultado. Está associado à repetição? Treinamento? Não. Também a repetição, né? Mas é a técnica, ou seja, o que eu vou usar de ferramenta, né, para executar uma atividade. O desenvolvimento, pelo outro lado, está ligado à questão mais comportamental, que também gera resultado, e ligado muito mais à evolução da pessoa, como conhecer-se, conhecer as relações,
para que tenha uma inter-relação com seus colegas, seus chefes, enfim, obtendo o melhor resultado. Muitas empresas têm dificuldade em treinar os seus funcionários, até mesmo porque ela não é uma rotina de aculturamento. Isso é uma situação que acaba provocando alguns desvios. Tu treina para coisas pontuais, mas não dentro da cultura da empresa. Fato. É que a questão gestão, ela está basicamente ligada à questão de processos, né? É fundamental que a organização tenha processos determinados, se possível, desenhados, documentados, para que toda a organização conheça e para que haja repetição, né, desses processos para o melhor resultado, ou para aquele resultado que a organização espera. Qual o resultado esperado após treinar e desenvolver uma pessoa? Aquele que está planejado pela organização, que a organização estabeleceu como meta. Então, este é o resultado daquele momento, né? Provavelmente, num período seguinte, já será outro resultado, né? A expectativa será sempre de melhores resultados. Ailton, é possível uma empresa sobreviver sem desenvolver um funcionário, sem treinar? Sem treinar, não. Sem treinar não há essa possibilidade, porque cada um tem uma atividade e precisa saber fazer a atividade, né? Sem desenvolver é uma opção. Ou seja, eu vou poder ter um resultado melhor ou pior se eu desenvolver ou não as pessoas. Treinar, resultado pior, o mercado te mata. Evidentemente que sim. Mas tem, aliás, boa parte das organizações não desenvolve o seu funcionário. Existe um motivo para isso ou é apenas cultural? É cultural. Infelizmente, no Brasil não se tem tão largamente a questão do desenvolvimento como uma rotina, uma cultura, embora a cada ano isso aumente, né? Ou seja, as organizações investem mais. Existe uma certa incoerência, né? Se a empresa ela existe com o objetivo, ao final, não importa o que, mas é ganhar. Pode ser lucro, pode ser espaço, pode ser melhoria social, depende de uma empresa do governo, por exemplo, mas é sempre ganhar. Se ela não treina, se ela não qualifica, ela perde espaço, podendo até sair fora do mercado, quebrar, falir. É uma certa incoerência. Eu tenho um objetivo e eu trabalho contra. É quase isso, né? É óbvio para quem entende que isso é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim para as organizações. Como eu disse, cada vez mais isso se torna cultura no país, né? E cada vez vai se tornar mais óbvio, né? Mas ainda não é uma prática totalmente generalizada. Uma pergunta. Como tornar uma organização sustentável? É através de vários fatores, né? Na verdade, um processo de gestão ele envolve vários fatores, né? Tem a questão, como falei antes, dos processos, desenho de processos, estabelecimento de processos. Tem a questão da tecnologia, que evidentemente isso é óbvio hoje, né? A questão o quanto ter de recurso de tecnologia, da informação, e a questão mesmo do desenvolvimento das pessoas, treinamento e desenvolvimento das pessoas. A gente pode compreender a importância dos processos dentro da empresa, do processo de desenvolvimento também do funcionário, do treinamento, da importância da empresa ter claro o que ela deseja do funcionário e do funcionário ter claro e estar qualificado para atender a expectativa. Isso não é um processo muito fácil, né? Que ocorra essa compreensão de uma maneira integral. Ela não é matemática, né, Luiz? Não é matemática, é bem definido. É um processo, às vezes mais rápido ou não, conforme a maturidade das pessoas que compõem a organização. Então, não é uma soma 2 mais 2, né? Vai depender exatamente do ambiente da empresa, da cultura das pessoas, mas é um processo válido, sempre válido. Legal. Uma última mensagem dentro dessa área
que tu és um especialista. Deixa um recado aí para a empresa que está nos assistindo, para ela ter um norte, ter um rumo para arrancar na busca desse tipo de excelência. A questão do desenvolvimento é uma questão de crença, porque o resultado é certo que vai ter. Como eu disse, maior ou menor, de acordo com a cultura das pessoas, mas o resultado é evidente, né? Há dados estatísticos nos Estados Unidos que falam que a cada 1% dos funcionários que se treina, que se desenvolve, a produtividade cresce numa proporção de 60% daquela anterior. É um número interessante, né? Muito. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Retornamos em seguida. Mercado de Ação continua com você.